Este é o rio Eufrates 2 anos atrás, e este é o rio Eufrates hoje. Por que será que este é um dos assuntos mais pesquisados por cristãos no mundo inteiro na internet hoje em dia? E o que é isso que descobriram numa parte seca do rio Eufrates? Vou mostrar o vídeo dessa descoberta aterrorizante em instantes. Aperta o cinto. Há mais de 2.000 anos atrás, a Bíblia fez a previsão de que este rio, que tem mais de 2.700 quilômetros de comprimento e quase 3 quilômetros de largura, um dia secaria completamente. E quando isso acontecer, uma coisa terrível aconteceria. A Bíblia diz que o Apocalipse 16, o sexto anjo despejou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou, de modo que ficou livre o caminho para a invasão dos reis do Oriente. Este verso diz que quando o rio estiver completamente seco, o caminho estará pronto e países do Oriente vão começar a marchar pelos bancos secos do rio. Eu não vou dizer o nome dos países invasores, mas aqui fica a dica. Ao oriente, ou seja, ao leste do rio Eufrates, quais países têm a capacidade de formar um exército tão grande quanto o que a Bíblia diz em Apocalipse 9, verso 16? O número das tropas de cavalaria era de 20.000 vezes 10.000. Eu ouvi bem esse número. Ou seja, 200 milhões de soldados. Agora pensa por um momento. 200 milhões de soldados do Oriente vão marchar pelo rio Eufrates. Quando João escreveu essa profecia, o planeta Terra não tinha ainda uma população de 2 milhões de pessoas. Hoje em dia, esse número ainda é alarmante. Imagine para João no tempo dele. Se essa profecia já era bizarra, veja o que mais a Bíblia diz sobre o que vai acontecer neste rio quando ele secar. A voz dizia ao sexto anjo, aquele que segurava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram algemados no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam com a hora, o dia, o mês e o ano marcados para matar 1/3 da humanidade. Agora, um homem andou pelo rio Eufrates recentemente, na parte onde que já está seca, e ele observou um barulho estranho e medonho vindo do subsolo. Ele gravou esses sons e eu vou te mostrar em instantes este vídeo. Pessoas estão dizendo que este som vem dos anjos caídos que estão presos lá. Eu não estou completamente convencida, mas eu sei que este rio guarda vários segredos, porque a Bíblia fala sobre essas coisas e diz que o rio vai secar e 4 anjos caídos estão presos e acorrentados debaixo deste rio por milhares de anos. E que um dia eles serão libertados por um pequeno período. E esse período será devastador para a humanidade. Eles serão os capitães desse exército gigante de 200 milhões de soldados e eles terão autorização para matar 1/3 da humanidade. Se a gente calcular esse e outros julgamentos terríveis que vão ocorrer durante o período da tribulação, a gente sabe que 50% da população mundial será exterminada. E se isso fosse hoje, seriam 4 bilhões de vidas eliminadas em um pequeno período. Você pode estar se perguntando quem são esses 4 anjos do Apocalipse e por que eles estão presos.
Esses mesmos anjos caídos foram mencionados no livro de Judas, capítulo 1, verso 6, e eles também foram mencionados no livro 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Em Gênesis, a Bíblia diz que esses anjos coabitaram com as filhas dos homens porque elas eram bonitas, e assim criaram uma raça de gigantes. Por causa dessa maldade, Deus mandou o dilúvio para exterminar com essa raça híbrida de humanos gigantes. E os anjos responsáveis por isso, a Bíblia diz que Deus os colocou em correntes. Só uma observação, esse verso em Judas, capítulo 1, verso 6, em português diz cadeias, mas o texto original, na verdade, usa a palavra correntes. Essa violação de fronteiras desses anjos caídos teve um preço altíssimo. Eles foram condenados pela eternidade. Para eles não haverá perdão. Desde aquela época e até hoje, esses anjos estão presos, provavelmente sobre as águas escuras do rio Eufrates. E quando a água secar completamente, eles serão soltos. Com o passar dos anos, imagina a indignação e a raiva deles, com a situação deles e com o castigo eterno. Quando eles forem desacorrentados, a humanidade da terra verá e viverá a fúria terrível desses anjos. Antes de eu mostrar o vídeo com o barulho estranho vindo do fundo do rio Eufrates, eu tenho uma pergunta para você. Por que ninguém deveria viver e ver o que esses anjos vão fazer aqui na terra? Você está salvo? Você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Ele é o único caminho para a salvação eterna. E aqueles que estão salvos escaparão à grande tribulação, que já está se aproximando. Se você não está salvo, receba a salvação hoje. Salvação é tão simples como um ABC. Primeiro, admita que você é um pecador. Romanos 3, verso 10 diz: não há um justo, não há um. Romanos 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e ficam aquém da glória de Deus. 2. Basta acreditar em Jesus. Romanos 10, versos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois é com o seu coração que você acredita e é justificado, e é com a sua boca que você confessa e é salvo. 3. Clame pelo nome do Senhor Jesus. Romanos 10, verso 13 diz: pois quem invocar o nome do Senhor será salvo. Não perca tempo, hoje é dia da salvação. Afaste-se de seus pecados. Clame pelo nome do Senhor e receba a sua salvação. Agora, voltando ao rio Eufrates. Aqui vai o vídeo que eu mencionei no princípio. O que você acha que é isso? Será que isso tem a ver com os anjos presos? Deixa sua resposta nos comentários abaixo.
Esse vídeo é muito estranho. E eu não sei se é real, mas eu sei com certeza o que a Bíblia fala sobre os anjos caídos presos no fundo deste rio. Mas não se assuste, todos que estão salvos não estarão à mercê da fúria desses anjos caídos. Que a paz do Senhor esteja com você e até a próxima.